Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Então, aqui eu estou fazendo o segundo vídeo aqui sobre nosso tema, né? Sobre aquilo que nós cremos. E hoje nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que é a soteriologia calvinista. Antes de falar da soteriologia calvinista, eu preciso falar um pouquinho sobre os cinco solas, né? Então, nós estamos de acordo, né, em primeiro momento, com os cinco solas, que é a autoridade da Escritura, né? O sola Escritura, né? A fé centrada em Cristo. Então, nós estamos de acordo com o solo Christus, né? Em terceiro, com o Evangelho da Graça, né? Então, também estamos de acordo com a sola gratia. Quarto, a nossa fé, somente a fé. Então, também estamos de acordo com o sola fide. E, por fim, o soli deo gloria, né? Que é a erosão, né, do culto centrado em Deus. Então, nós podemos dizer, então, nós somos reformados, e eu acredito, eu tenho até uma aula lá no YouTube do que é ser reformado, envolve muito mais coisas, não é só crer aqui nos cinco solas, apesar daqui no Brasil a pessoa achar que ser calvinista é saber de cor, né? Os cinco solas e a tulip. Então nós concordamos com os cinco solas e também com o acróstico da tulip, que representa os 5 pontos do calvinismo, né? Então nós, em primeiro momento, cremos na soberania de Deus, né? Onde Deus ele cria todas as coisas. Nós entendemos que Deus controla todas as coisas. Nós entendemos que ninguém é livre de Deus, né? Você não é neutro, você não é livre dele, você faz aquilo que está dentro dos seus decretos, daquilo que Deus determina. E nós entendemos que nada acontece que não seja dentro ali da vontade de Deus. Então, nós estamos de acordo com a depravação total. Nós entendemos que o homem ele nasce caído, né? Ele está longe do Criador, não é? Necessitando ser resgatado, né? Então nós entendemos isso. A depravação total. O homem ele é depravado. A sua mente, todos os seus pensamentos, suas ações, elas estão contaminadas pelo pecado. Cremos também na eleição incondicional, né? Nós cremos que Deus ele escolhe pessoas incondicionalmente. O que é isso? Pelo homem estar completamente depravado, afastado da presença de Deus, o homem não tem nada que seja uma condição que Deus olhe para ele e fala, não, eu vou salvar ele. Não. A eleição, a salvação, ela é incondicional. Deus salva simplesmente pelo seu desejo, pelo que ele quer salvar, não porque é algo em nós. Simplesmente vem da sua graça, né? Então nós entendemos, nós cremos que há uma eleição, ela é incondicional. Também nós cremos na expiação limitada, né? Apesar que um pouco diferente do que muitos costumam, né, a dizer sobre a expiação, eu hoje creio que Cristo, a morte de Cristo, ela é suficiente por todos, mas eficaz somente aos eleitos. O que eu creio hoje, eu defendo uma visão supralapsariana, né, de que a ordem dos decretos segue logicamente, não no sentido temporal, tá? Mas segue, Deus decretou lá na eternidade, escolheu alguns e reprovou outros, né? Eu creio dessa forma, mas eu entendo hoje que a expiação de Cristo, ela tem múltiplas intenções, né? Então acredito mesmo que Cristo ele morre pelo mundo, sim, só que com efeitos diferentes em diversas, vamos dizer assim, esferas. Essa morte de Cristo, ela é eficaz sim para os eleitos, ela tem um sentido de condenação aos réprobos. Eles não são somente réprobos, né? Porque Deus os criou réprobos ou porque por causa dos seus pecados.
porque eles vão negar Cristo, né? Lá em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, 28, diz que não haverá misericórdia para aquele que calca o sangue de Jesus, ou seja, há um oferecimento da salvação para essas pessoas, elas vão calcar, elas vão pisar, vão desprezar. Então há uma condenação. E eu também creio que a morte de Cristo, ela colocou tudo em ordem, né? Havia um caos por causa do pecado, ele subjugou, né? Como diz lá o Salmo 100, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos pelo estrado dos seus pés. Ou seja, todos os inimigos estão sendo colocados aos pés de Cristo. Então, além de anjos, demônios, todos. Então colocou em ordem onde Cristo ele reina. Aí é um outro assunto, né? Da mediação de Cristo. Mas eu entendo mais ou menos dessa forma. Então, poder dizer que nós cremos na eleição limitada? Sim. Há uma eficácia do sangue de Cristo nos eleitos. Tá? Mas eu entendo que Cristo ele morre ali por todos. Nós também, por isso, se a eleição ela é incondicional, né? A graça ela também ela é irresistível. Aqueles que Deus morreu, né? Aqueles que a expiação vai ser eficaz, Deus ele chama, né? Ele não força ninguém. Muito pelo contrário, né? As falácias que falam sobre o calvinismo. Deus não força, na verdade Deus ele transforma o coração dessa pessoa quando ela ouve o evangelho, né? Transforma por dentro para fora, fazendo com que ela mude os seus pensamentos, nasça de novo e queira o evangelho. E não há como resistir ao poder de Deus. E por fim, nós cremos na perseverança dos santos, que Deus ele é poderoso para guardar o seu povo. Então a segurança da nossa salvação ela está centrada em Cristo. Lembra lá do solos Cristos. Então não adianta a pessoa dizer que eu sou reformado, solos Cristos, mas crê que a salvação se perde. Vive com medo. Ela não tem certeza da salvação. Muito pelo contrário, o calvinismo ele defende essa certeza da salvação, e eu procuro usar até o termo preservação. Deus preserva o seu povo, preserva os seus eleitos. Ele faz com que os seus eleitos perseverem na fé, porque Deus leva em conta o sacrifício do seu filho lá na cruz. Então seria muito estranho o sacrifício de Jesus, ele morrer por pessoas e não dar nenhum tipo de segurança a elas. Então esse, meus irmãos, é o nosso segundo ponto da nossa escola, que é sobre o calvinismo, da soteriologia calvinista. Deus abençoe, até mais.